Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e você sabe, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar e você também sabe, o programa de hoje está muito bom. Por que você sabe? Porque todos são muito legais. Hoje a gente tem dois assuntos importantes. A gente vai falar sobre lúpus, uma doença que atinge homens e mulheres, mas principalmente as mulheres. E a gente vai falar sobre os tratamentos e até também entender mais sobre a doença, que tira a qualidade de vida de muitas pessoas. No segundo bloco, o assunto é sobre reposição hormonal para os homens, a famosa testosterona, quando, como e onde ela é necessária. Tá vendo? Tá muito bom e a gente está começando o programa agora. Muito bem, vamos falar sobre lúpus, uma doença que, como eu disse na abertura, atinge uma doença que atinge as mulheres, uma a cada 1.700 mulheres, mas tira a qualidade de vida, uma doença autoimune, uma doença que requer muitos cuidados, e a gente vai entender mais sobre ela com a Graziele Letícia, que é supervisora técnica de imunologia do Laboratório Lustosa, e é também de Birité. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem, você? Ótimo, Graziele. A gente está falando aqui de lúpus e a gente também pode falar de transtornos mentais, sofrimento psíquico, a gente pode falar sobre diversos fatores associados a essa doença física, né? Sim, o lúpus ele pode ter diversas apresentações, né? Então, uma delas são as neuropsiquiátricas, mas as mais comuns, né, são a apresentação cutânea, com lesões cutâneas. Algumas também têm apresentação reumática, com dores nas articulações, e outras apresentações. O lúpus pode afetar diversos órgãos, né? Então, a apresentação clínica da doença vai muito em qual órgão ele está afetando. É autoimune, ou seja, ela faz com que o próprio organismo, trabalhe contra a própria pessoa. Isso. O lúpus, então, ele é uma doença inflamatória crônica, de origem autoimune. E a doença, né, autoimune, ela é caracterizada quando as células do próprio corpo atacam as nossas células. Então, a nossa célula ela vai reconhecer nossas moléculas, células, como não próprio. Então, ela vai montar uma defesa como se fosse, por exemplo, para um micro-organismo, para um vírus. Então, a característica da doença autoimune é exatamente essa. E como, né, nessa doença, a gente tem o estímulo sempre presente, ou seja, são moléculas do nosso próprio corpo, ela se caracteriza por uma inflamação crônica, permanente. Qual a relação que ela tem com o sangue? Então, o lúpus ele pode apresentar diversos autoanticorpos, desculpa. Sim. E um deles podem ser, por exemplo, contra as hemácias, linfócitos, são células sanguíneas, né? Então, o paciente ele pode apresentar tanto anemia, com linfopenia e plaquetopenia. Sim, sim. Então, por isso que ela tem essa relação com o sangue, porque ele pode ter esses autoanticorpos que aí vão contra algum tipo de célula sanguínea e que aí vai trazer a anemia ou a linfopenia, que aí pode caracterizar por infecções e a plaquetopenia também. E o lúpus é de lobo, né? E aí o lobo, a coisa do escuro e a questão do sol, né? O lúpus tem reações muito marcadas quando o paciente está exposto ao sol, né? Sim, isso acontece, né, geralmente na apresentação do lúpus cutâneo, em que o paciente ele tem assim umas manchas que a gente chama de asas de borboleta, que fica na região assim do rosto. Então, ele principalmente acomete com a exposição do sol. Então, para esses pacientes, tem que se evitar a exposição ao sol. E também, não só essa lesão, mas lesões principalmente no braço, né? E no rosto e assim, no colo, que são as regiões mais expostas aí pelo sol. E isso acontece, é uma reação ao sol ou já acontece independentemente da exposição ao sol? Não, ela é exacerbada pelo sol, mas ela não é dependente do sol, né? Ela é exacerbada, então por isso que é aconselhado a evitar
a exposição solar nesses pacientes que têm esse tipo de apresentação. Algum tipo de manifestação não precisa desse cuidado, tudo Não, bem. é porque a gente tem a gente chama, tem duas formas de lúpus, o lúpus cutâneo e o lúpus eritematoso sistêmico, em que vai atingir outros órgãos. Então, no lúpus cutâneo, a principal apresentação é as manchas e as lesões de pele. Então, para quem não tem essa apresentação, né, ele não vai ter as lesões de pele. Tem gente que tem os dois. Pode acontecer, mas Tá. não é tão comum. Como é que ele se manifesta? Como é que essa doença aparece? No caso, né, das lesões cutâneas, elas vão aparecer mesmo com a exposição ao sol. Então, o primeiro sintoma que normalmente o paciente vai procurar um médico, e muitas vezes aí é um dermatologista, é exatamente pelas lesões na pele, a escuridão que tem aqui, que é bem característica da asa de borboleta. Então, essas Parece são um pouco rosácea? Isso, parece um pouco a rosácea, mas ela costuma ser um pouco mais escura e ela pode ser mesmo agressiva na pele, não só manchar, mas causar mesmo lesões, né? E aí, em outros casos, que não é o lúpus eritematoso cutâneo, ele vai ter outras apresentações. Tem alguma idade mais prevalecente? Tem alguma ação que pode provocar essa doença? Então, o lúpus ele é mais prevalente nas mulheres, como você mesmo Sim. disse, né? E ele está mais presente na faixa entre os 20 e 45 anos nas mulheres, mas ele pode dar em homens também, com uma proporção bem menor. E ele pode ser desencadeado, por exemplo, alguns estudos já demonstrados por estresse, né? É um desencadeador, mas não é determinante para a progressão da doença. Então, um dos fatores é o estresse. Como a gente sabe, já tem alguns estudos que demonstram que o estresse, ele pode aumentar níveis de cortisol, de noradrenalina e adrenalina, e com isso faz a diminuição dos linfócitos, tanto na função quanto na quantidade, sendo que os linfócitos, eles são importantes aí para a resposta imune. Então, tem essa importante contribuição para o lúpus. Então, está muito ligado com a imunidade. Sim. Como o lúpus é uma doença de base imunológica, ou seja, ele é uma resposta mesmo do sistema imune, ele vai estar muito relacionado com o sistema imune. E o estresse e outros fatores podem aí levar ao desencadeamento da doença. E dá para cuidar? Tem cura ou tem tratamento? Não, o lúpus, ele não é uma doença evitável, né? Então, a gente não pode, como se diz, se prevenir contra o lúpus. O que é recomendado é ter bons hábitos de saúde, né? Mas depois vai ter cura? Não, o lúpus não tem cura. Aí o tratamento só. A gente só tem o tratamento porque, como ele é uma doença de base autoimune, ou seja, o estímulo está no corpo da pessoa. Então, ela é continuamente estimulada para ter aquela inflamação. Então, o tratamento é exatamente tentando reverter esse quadro inflamatório, mas ela não vai ter cura, somente o tratamento. E aí o tratamento, né? Hoje a gente tem diversos tratamentos, o que está mais expandindo são os imunobiológicos, que são aí uma nova vertente de drogas para o tratamento do lúpus, que são mais específicos. Tá. E tem o tipo dermatológico, a dermatologista vai cuidar, e o outro é o reumatologista que vai cuidar? Na grande maioria, é o reumatologista que faz o acompanhamento dos pacientes que têm lúpus, né? E Mesmo o cutâneo? O cutâneo também pode ser pelo dermatologista ou pelo reumatologista, mas o reumatologista, normalmente, ele vai ter uma experiência maior em relação ao lúpus, né? Assim, é um médico mais procurado para esse tipo de tratamento, é o reumatologista. O diagnóstico costuma ser difícil? Hoje, o diagnóstico está muito facilitado pelas inúmeras facilidades que a gente tem no diagnóstico laboratorial. Por exemplo, hoje a gente tem um exame que chama FAM, que é o fator antinuclear, e ele é utilizado como um exame de triagem para o FAM e para outras doenças autoimunes, principalmente do tecido conjuntivo. Então, ele é um exame que fornece para o médico um padrão. E aí, como no lúpus é muito importante a gente descobrir qual autoanticorpo o paciente tem, ele vai oferecer uma dica de qual anticorpo esse paciente tem, e aí o médico consegue fazer exames adicionais na tentativa de descobrir esse autoanticorpo, que é importante tanto para o tratamento, para decidir tratamento do paciente, quanto para também avaliar a progressão da doença.
Tá. Com relação, né, já que tem a maior parte das mulheres, relação lúpus e gravidez. Uhum. O lúpus, ele normalmente não tende a afetar a capacidade das mulheres terem uma gravidez, na grande maioria delas, né? O que é importante é que essa mulher tenha uma gravidez planejada, que ela esteja na fase não ativa da doença, ou seja, né, já esteja tratando, e que ela faça o acompanhamento durante a gestação, tanto com o seu reumatologista, quanto com a obstetra, porque é importante definir o melhor tratamento naquela condição, já que algumas drogas, né, alguns medicamentos, eles podem aí estar afetando o desenvolvimento do bebê. Então, por isso que é muito importante esse acompanhamento, mas nada impossibilita da mulher ter filhos. Falando do lúpus, do que não é dermatológico, a gente fala também de um aspecto multifatorial, né? Muitos aspectos também psicológicos, psiquiátricos. Como é que ela se desenvolve nessa multifatoriedade? Então, o lúpus ele é considerado exatamente uma doença multifatorial porque ele não tem uma causa determinada. Então, não existe um fator determinante e, assim, não existe um tratamento tão específico para o lúpus. Então, a gente já sabe que o lúpus, né, ele tem uma condição tanto hormonal, imunológica, né, claro, fatores ambientais também podem contribuir, como o estresse, né, genética também pode estar envolvida. Então, por isso que ela é considerada uma doença multifatorial e que não se pode prevenir, porque eu posso ter vários fatores que contribuem ali para o desenvolvimento da doença. E essa administração deve ser muito, assim, o controle emocional, né? Essas crises, elas devem aparecer muito em momentos de estresse, em momentos de angústia, enfim, depressão. Sim, o estresse, ele pode ser um desencadeador e de reativação da doença. Então, por quê? Já tem estudos que demonstram que os pacientes com estresse, eles também tendem a ter uma má qualidade de vida, vamos dizer assim, né? Alguns vícios, eles podem ser associados ao período de estresse. Então, bebidas alcoólicas, a falta de atividade física, tudo isso podem contribuir para uma dificuldade no tratamento desses pacientes. O outro tipo de lúpus, o mais interno, ele que altera plaquetas, altera a constituição do sangue, como é que, fisicamente, quais são os outros sinais da presença dele? A gente pode ter sintomas mais inespecíficos, como fadiga, cansaço, falta de apetite, perda de peso, ou eu posso ter sintomas aí mais específicos, que seriam as dores nas articulações, às vezes a pessoa fica com rigidez nas mãos, nas articulações mesmo, e aí depende muito de qual apresentação o paciente vai ter, né? Alguns sintomas a gente vai ver pelos exames laboratoriais e outros mesmo por sintomologia. Febre baixa também é comum nesses pacientes. E aí... Febre baixa? A febrícula, assim? Isso, a pessoa fica em um estado febril, né? Uma febre mais baixa, que é comum também nesses pacientes. Mas são sintomas mais inespecíficos, que aí levam, né, o médico, quando recebe a queixa da paciente, a pesquisar aí por uma doença autoimune. Tem alguma relação com trombose? Então, esses pacientes, eles podem desenvolver a plaquetopenia, né, que é a diminuição das plaquetas do sangue. Então, as plaquetas, elas estão intimamente ligadas ao processo de coagulação. Então, com a diminuição da plaqueta, eu posso ter, no caso, eventos de sangramento, né? E aí, esses pacientes também, de lúpus, eles podem ter uma outra associação, que é a síndrome que a gente chama antifosfolípide, que aí ele vai ter anticorpos aí que participam do processo de coagulação e aí vai interferir no processo de coagulação. Graziele, você disse, né, que hoje existem exames mais efetivos, desenvolvidos, modernos, que vão ajudar no diagnóstico. Mas, justamente pela multiplicidade de sintomas, a pessoa pode ter uma dificuldade até chegar no reumatologista, né? Sim. Se não tem ali as manchas características na pele, né? Sim. Normalmente, né, as pessoas, elas podem ter essa dificuldade de chegar até o reumatologista, mas quando se começa uma investigação normalmente clínica, em que a paciente tem fadiga, cansaço, que às vezes são sintomas que ela apresenta, o médico vai ali pesquisar pelas
pelas doenças mais comuns, como de tireoide, que pode causar um cansaço, um desequilíbrio hormonal. Então, quando ele não encontra, né, alguma doença e a paciente persiste nos mesmos sintomas, aí normalmente esse médico, pode ser um clínico, ele vai encaminhar a paciente para o reumatologista, que aí vai começar então uma pesquisa normalmente pelo FAM, que é um exame que a gente usa para triagem. É o exame de sangue? É um exame de sangue, bem acessível, né? Pouco invasível. E ele pode dar aí uma boa ideia para o médico do qual anticorpo o paciente tem. E diagnóstico feito, começa uma busca para mudança de estilo de vida, tudo vai interferir, né? Para melhorar ou piorar, né? Sim, essa doença, né, o paciente tem que ter uma boa adesão ao tratamento. Então, o médico ele vai vendo pelo fenótipo que ele tem qual a melhor opção para ele, mas ele pode ir adequando ali ao longo da vida para um melhor tratamento, com o surgimento de novas drogas, como os imunobiológicos, que podem trazer uma boa qualidade de vida para o paciente, que tem menos efeitos colaterais. Então, a adesão do tratamento, os bons hábitos de vida, né, tudo contribui para ter uma remissão da doença, né, que é a fase não ativa que a gente chama. Sei. Transtornos mentais também, a gente falou, trombose tem relação. Transtornos mentais também tem relação? Sim. Alguns pacientes podem desenvolver sintomas neuropsiquiátricos. Então, não é muito comum dentro da doença, mas eles podem acometer principalmente pela destruição das células aí do cérebro e causar, então, mesmo delírios e aí questões psiquiátricas mesmo. Que interessante, né? Porque tem tantas coisas envolvidas, né? Sim. Você pensa, poxa, o dermatológico, embora tenha um aspecto físico ali, com dor também, pode ser o mais difícil, mas o outro é mais interno e também mais complicado, né? Sim, com mais dificuldade de tratamento. E como ele pode acometer um ou mais órgãos, né? Então, isso pode dificultar ainda mais o tratamento, como, por exemplo, em 50% dos pacientes que têm lúpus, eles podem desenvolver a nefrite lúpica, que seria uma glomerulonefrite, que é nos rins, né? Então, ele pode ter uma falência do rim se não tratado. Então, ele pode ter várias apresentações, por isso que é uma doença muito difícil, né? Porque ele pode acometer ele de diversas formas o paciente. Até o lúpus neonatal também. Sim, o lúpus neonatal é uma preocupação, né, das mulheres que vão ter filhos. Ele pode, isso é quando tem que ser filho de uma mulher que tem lúpus. Exatamente. Então, de outra forma, não? Não. O lúpus neonatal ele é caracterizado, né, pela transferência dos anticorpos da mãe para o filho. Então, a gente diz que o lúpus ele não é transmissível, né? Ele não é uma doença contagiosa, transmissível. Então, ele vai passar por transferência de anticorpos da mãe, da placenta para o bebê. E aí, ele pode apresentar, nos primeiros meses de vida, alguns sintomas do lúpus, como, por exemplo, as lesões de pele e também até sintomas internos, né, nos órgãos. Porém, essa condição, ela não é permanente. Quando o bebê vai depurando aqueles anticorpos da mãe, ele tende a melhorar e não apresentar mais nenhum sintoma pelo restante da vida. Então, isso é raro, então não são todas as mulheres que têm lúpus que ao engravidar vai ter um filho e ele terá o lúpus neonatal, então ele pode acontecer em alguns casos, e às vezes acontece também da mãe nem saber que tem a doença e o filho apresentar. Um caso muito interessante, um relato de caso de um estudo, foi exatamente isso, a criança nasceu com as lesões cutâneas, e aí a primeira coisa que eles vão investigar é alguma doença infecciosa. Então, o bebê não tinha nenhuma doença infecciosa, a mãe também, durante o pré-natal, foi negativa para as principais doenças infecciosas. E aí, eles encaminharam o bebê para o dermatologista. E aí, ele suspeitou do lúpus, fez a pesquisa do FAM e dos anticorpos específicos, e aí viu que a criança tinha lúpus neonatal. Então, também vê outro lado da moeda, né? A mãe ainda não tinha apresentado a doença, então ela nem sabia que apresentava anticorpos que poderiam desenvolver lúpus.
Então é isso que pode acontecer também. As pessoas podem ter o anticorpo e nunca vir a desenvolver a doença, como podem desenvolver precocemente. Algumas crianças desenvolvem também precocemente a doença. Interessante. E, assim, quando a mãe que tem lúpus tem o bebê, esse teste, esse exame aí, que se chama FAM? Isso, FAM. Ele é quase que obrigatório, então? Sim, normalmente quando a mãe já tem a doença, já é tratada e tudo mais, ele já faz, né? Principalmente se o neném ele já nasce com algum sintoma, lesão de pele, ele já é encaminhado para fazer o FAM e aí se faz também os anticorpos específicos que já foram encontrados na mãe. Sim. Fora isso aí, não é necessário, né? Mas a gente pode ter o vírus e nunca desenvolver? Na verdade, o lúpus ele é uma doença autoimune, né, que não é relacionada a micro-organismos. Ele pode vir após uma infecção prévia, mas sim, alguns pacientes eles têm os autoanticorpos e nunca desenvolvem a doença. Que a gente também tem, que chama os FAMs familiares, em que tem família, em que as pessoas têm o FAM positivo, que a gente chama de reagente alto, mas que nunca desenvolve uma doença. Então, por isso que é importante a pessoa fazer o exame com um acompanhamento do médico, porque o exame ele não vai determinar, né, a doença do paciente. Ele vai indicar quais são os anticorpos, e se aí ele já tem uma sintomatologia, aí sim fazer o tratamento. Tá. Pessoas que têm irmãos ou pais com lúpus devem fazer esse teste? Aí vai muito ao que o médico decide. Alguns médicos pedem o FAM como check-up, mas ele não é um exame indicado para check-up, né? Ele é indicado quando a pessoa tem mesmo alguma indicação clínica. E aí, por um resguardo, muitos fazem um acompanhamento quando já tem alguém na família com a doença, né? Porque ele pode ter alguns fatores genéticos envolvidos. Mas o mais indicado é conversar com o médico e, se necessário, realizar essa pesquisa. Tá certo. Muito obrigado, então. Muito obrigado, Graziele Letícia, que é de Ibirité, Isso. perto do Fabrício Bruno, o jogador está no Flamengo, jogou no Cruzeiro. Você conhece o Fabrício Bruno? Não conheço. É de La Terra também, da nossa Lídia Papa Bento, nossa produtora. Essa você conhece? Sim. Foi vizinha dela? Sim, mora perto dela. Boa vizinha? Não conheci ela por lá, né? Mas via barulho, alguma coisa assim? Nada, não. Né? Tudo certinho. Tá bom, Grazi, muito obrigado, sucesso para você, tudo de bom. Valeu as informações aqui. Foi um prazer. Igualmente. E a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai falar um assunto muito bom. A gente vai falar sobre reposição hormonal para os homens, a tal da andropausa para os homens. Será que todos os homens devem fazer a reposição de testosterona? Quando, como, onde, quais são os efeitos positivos, negativos, os pontos de cuidado? A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho com o Dr. Leonardo de Souza. Daqui a pouco a gente volta.